Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, trazendo essa nossa contribuição através da, da força, né, espiritual das entidades que colaboram conosco, né? Essa é a nossa live de número 36, portanto, 36 semanas de proximidade com os nossos amigos, sempre com o objetivo de trazer, não é, bons, bons pensamentos, bons propósitos em cada assunto que eles nos trazem, uma reflexão, né, que nos ajude a atravessar bem esse período que estamos atravessando. E as coisas continuam bastante intensas, né, em todos os níveis. A gente percebe isso com o andamento, né, da vida, a conversa com as pessoas, tudo aquilo que tem acontecido, né, de maneira imprevista e, ao mesmo tempo, algumas coisas mesmo até surpreendentes que têm aparecido, né, no nosso caminho que a gente não imaginava. Enfim, estamos com o coração abertos, ligados à força espiritual. Então, como sempre, como eu sempre faço, vou me colocar à disposição, né, dos amigos espirituais para que eu possa favorecer, né, o momento de transe, que é um momento muito delicado, né, um momento em que as nossas auras se aproximam, se interrelacionam, onde o pensamento deles me influencia durante o estágio em que o transe acontece, né? Assim também o fazemos quando fazemos o nosso trabalho assistencial, né? Eles, através da mediunidade, procuram trazer a experiência que eles têm no sentido de nos ajudar. Então, vamos fazer um pensamento bom, eu daqui, você daí, eu vou fechar aqui os meus olhos, vou procurar me ligar com as forças espirituais superiores, a fim de que nós possamos fazer o nosso contato e nós evocamos a energia crística, a energia do bem, energia da paz, da amizade, do respeito recíproco. Senhor Jesus, amado Divino Mestre, como sempre, buscamos abrir o coração para que a nossa sintonia se mostre mais próxima, que os amigos espirituais possam aproveitar esse momento e nos trazer para hoje os assuntos mais pertinentes com as nossas necessidades pessoais. Que a luz da tua presença se intensifique com todos aqueles que estão conectados conosco nessa amizade de tanto tempo, para que a vida possa processar as suas funções de maneira muito positiva. Senhor, que a luz da sua bondade nos coloque em sintonia e nós possamos, junto com os amigos, trabalhar em favor do bem comum.
Graças a Deus, Senhor Jesus, amado, Divino Mestre, mais uma vez aqui nós nos reencontramos, dando prosseguimento às nossas tarefas. Na semana passada, pedi ao nosso amigo professor Anselmo que nos substituísse em função do acúmulo de tarefas que surgiu aqui no trabalho que realizamos de atendimento hospitalar, de socorro psicológico, enfim, tantas tarefas que nos propomos realizar. O nosso companheiro, como sempre, atendendo ao nosso pedido, prontamente se dispôs a trazer a riqueza da sua experiência pessoal, nos fortalecendo e nos dando a firmeza necessária que precisamos para seguir adiante nas nossas funções naturais. Muito bem. Dando prosseguimento aos nossos estudos, hoje eu queria falar um pouco a respeito das emanações fluídicas que cruzam os espaços entre as pessoas, levando conteúdo energético bastante intenso. Todos nós somos captadores de energia e também somos aqueles que irradiam energia. O nosso campo de vibrações, o campo vibracional, conforme dizemos, também conhecido com o nome de aura, funciona como uma espécie de capa dinâmica em que eletricidade, magnetismo e ações de natureza energética, espiritual e psicológica funcionam, dando a esse conteúdo uma condição bastante protetiva às pessoas, ou o inverso, né? As pessoas ficam extremamente expostas às questões energéticas sem o saberem. Quando mantemos nos nossos pensamentos ressentimentos, mágoas, situações de ira, situações de intenso nervosismo, criamos no nosso campo vibracional uma tonalidade mais obscura, de tons mais densos, mais pesados, o que de certa maneira nos expõe a conexões igualmente mais densas, mais pesadas. No dia a dia com as pessoas, no trato com as pessoas, nós trocamos muitas experiências e igualmente energias. Nas relações, sobretudo as relações mais íntimas, a troca de energia é bastante evidenciada. Tanto a pessoa recolhe parte da sua energia, como a pessoa recebe de você energias suas, criando assim uma mescla de circunstâncias dentro de nós. Dessa forma, é sabido que nem tudo aquilo que você sente é somente seu ou de natureza sua. Há sempre mescla de energias. Talvez, em função disso, nós desconheçamos os efeitos de determinados tipos de pensamentos mais pesados sobre a nossa vida e sobre a vida de algumas pessoas.
Nós vamos ter que aprender no futuro a perdoar as pessoas que de alguma maneira nos hostilizam ou nos querem mal de alguma forma. Embora isso seja extremamente difícil, um dia haveremos de formatar no coração um espaço para compreender, entender o limite e a ignorância alheia. Jesus até falou um pouco mais profundamente a esse respeito. Em seus conselhos, asseverou que devíamos orar pelos que nos perseguem e caluniam. Ora, dentro da nossa idade espiritual, estamos muito longe de fazermos na prática aquilo que Jesus nos recomendou. Às vezes até nem sabemos quais são as pessoas que por alguma razão não gostam do nosso jeito, não gostam do nosso modo, nos criticam ferozmente ou nos colocam em situações de demérito de inúmeras maneiras, de inúmeras formas. Às vezes isso é mais evidente, às vezes é mais sutil. Agora, na nossa idade espiritual, nós, sempre que pensamos em alguém que nos queira mal, nós sentimos uma ponta ácida de impressões ainda efervescentes dentro de nós, como antagônicos que somos, como pessoas adversas que somos. Essa condição, evidentemente, dificulta qualquer exercício da nossa parte em relação às pessoas que não gostam de nós, não entendem o nosso momento, não entendem os nossos propósitos e continuam a vibrar negativamente sobre nós. Imaginem vocês que uma pessoa do porte espiritual do Senhor Jesus provocou igualmente muita ira e muita discussão acerca da sua vida pessoal, sendo que todos os relatos de suas atitudes na sociedade da época são relatos que falam da sua bondade, da sua paciência, da sua generosidade, enfim, da sua luz, no sentido de dar às pessoas algo muito diferente do que as pessoas davam a ele. Tanto assim foi que quando ele próprio voltara da crucificação, igualmente desejou boas energias a quem tivesse ficado, e inclusive aos apóstolos desejando um sentimento de paz. Nós, pensando sobre essa temática, entendemos que muitas sensações estranhas, dores, sensações de mudança de humor, sensações de mudanças emocionais sem razões muito óbvias, tem a ver com essa troca de energias que emanam dessas pessoas. E pode ser até que nós também, da nossa parte, sempre que lembremos de determinada pessoa, lembremos dessa pessoa com uma certa raiva, com uma certa condição de que as nossas contas precisariam ser ajustadas um dia, porque houve muita injustiça entre nós e aquela pessoa. De qualquer modo, um dia nós teremos que aprender a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Por quê? Porque essa é a verdadeira vitória espiritual.
Aparentemente, as vitórias humanas, as vitórias mundanas, fazem os nossos algozes sentirem-se como vencedores, como dominadores, mas o tempo vai passando e as situações aos poucos tenderão a um reajuste. O que eu iria propor hoje era que nós começássemos a neutralizar dentro de nós essas energias densas que vêm até nós, endereçadas a nós, e não se sabe bem de onde, nem quando, mas essas energias, elas tumultuam, atrapalham, dificultam, retardam os nossos propósitos e os nossos projetos, no sentido da autorrealização. Por que olharmos para isso agora? Porque o meu objetivo é trazer a vocês, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, uma espécie de libertação, ou até mesmo de autodefesa psíquica ante este mar de ideias, este mar de pensamentos que acabam como que se aproximando do nosso campo vibracional, trazendo-nos, às vezes, sensações muito estranhas, muito confusas, porque nem sempre sabemos identificar com clareza por que certos estados de ânimo nos envolvem, por que certos estados de ânimo nos visitam. Estamos dentro do nosso sentido natural e, de repente, nos invade dúvidas, incertezas, nos invadem certas condições de medo, certas circunstâncias de insegurança, e não se sabe muitas vezes de onde isso se originou. E pode ser que essas circunstâncias venham de pessoas que não gostam de nós, ou até mesmo de se eventualmente tenhamos auxiliado determinada pessoa e essa pessoa espiritualmente não estava num bom momento, talvez as dificuldades dela possam de alguma forma tentarem se expressar em nossa personalidade, dificultando o nosso caminho, gerando irritabilidade, gerando confusão, gerando uma série de circunstâncias não positivas. Ora, se nós teremos um dia que aprender a chegar nesse ponto, o ponto a que Jesus se referiu, de orar pelos que nos perseguem e caluniam, por que não experimentarmos hoje fazermos isso? Para fazermos uma espécie de estudo de autopercepção. Porque eu tenho a impressão que quando nós vamos neutralizando as nossas circunstâncias emocionais, vamos neutralizando um pouco a nossa ira, o nosso nervosismo, os nossos ressentimentos, o nosso campo vibracional tenderá a ficar mais limpo e, ao mesmo tempo, mais fortalecido, mais imunizado do ponto de vista espiritual. Ah, mas eu não sei quem é que vibra contra mim. Às vezes a gente não sabe mesmo. Pode ser até que essas vibrações venham de pessoas desencarnadas. Porém, pode acontecer de haver pessoas encarnadas que, por qualquer motivo, por qualquer razão, não admirem você nesse momento em que você se encontra, ou é contra algumas decisões e escolhas que você possa eventualmente ter feito. Eu tenho acompanhado muitas pessoas no sentido de tentar colaborar, para a pessoa sentir-se melhor. E vejo que muita gente acaba escolhendo
realizar os chamados trabalhos de magia para fazer os seus objetivos se materializarem. Não sabem essas pessoas com quem estão negociando, não sabem com quem estão lidando e entregam-se a uma série de circunstâncias, mas acabam como que vinculadas espiritualmente a certos grupos. Estes vínculos são fortes e estes grupos se veem no direito de virem cobrar aquilo que lhes foi prometido. Essas cobranças são fortes, são intensas e não raras vezes acabam perturbando demasiadamente o equilíbrio de muita gente, seja encarnada, seja desencarnada. Então, se existe uma forma de nós nos defendermos psiquicamente sobre isso, é começarmos, já que não temos ainda vocação para torcer pelo bem daqueles que nos perseguem e caluniam, pelo menos possamos trabalhar já de início na neutralidade. Ou seja, eu não quero me empenhar em batalha espiritual com ninguém. Nem quero que a minha opinião prevaleça, nem quero desejar que só eu tenha razão, nem quero imaginar de que eu seja absolutamente certo e as pessoas sejam erradas, porque a vida e o tempo costumam trazer para todos nós essas circunstâncias, se estávamos certos, se estávamos enganados. Nada como o Senhor do tempo para reorganizar as nossas vidas, reorganizar as nossas tarefas, reorganizar o nosso grupo familiar, reorganizar todas as confusões que ao longo da nossa existência acabaram acontecendo. Na idade espiritual em que nos encontramos, essas confusões ainda são comuns, ainda são eminentes. Portanto, nós poderíamos fazer um trabalho de autodefesa psíquica no sentido de limpar um pouco essa psicosfera que existe em torno do nosso campo áurico. Se lá existirem, por qualquer razão, pessoas que estejam torcendo contra nós, essas pessoas sentirão um novo ânimo, talvez a tal ponto de que as faça mudar de trajetória, ou que as faça até esquecer de nós, para que nós possamos seguir, então, dentro da nossa naturalidade, sem maiores problemas e conflitos dessa natureza. Porque nós já somos um pouco, vamos dizer assim, presunçosos de considerar que sempre temos razão e a outra pessoa sempre está errada. Mas essa presunção também, o tempo, vai nos ajudando a transformar amadurecidamente. Nós vamos transformando sobre isso o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar. Ainda que não saibamos conscientemente quem nos deseja mal, quem nos persegue ou quem nos calunia, isso também pode vir acontecendo de outras vidas. Pode acontecer também de outras experiências sem que a gente saiba. Por isso, às vezes, determinadas convivências são muito difíceis de darem certo, porque já existiu um contexto de circunstâncias entre as pessoas que fomentaram essas dificuldades de entendimento, essas dificuldades de entrosamento. Então, eu proponho hoje a vocês fazermos uma reflexão meditativa para começarmos
a diminuir a intensidade da força negativa daqueles que não gostam de nós. Da mesma sorte, nós também vamos afrouxando, digamos assim, as nossas intenções de perseguir, de perturbar, de se vingar ou de continuar alimentando ódio, ressentimento. Dessa maneira, pela minha experiência, nós temos conseguido muito alívio. Vocês se sentirão mais leves, com mais iniciativas, sentirão mais joviais, sentirão mais movidos por uma motivação interior, porque o campo vibracional se tornará um pouco mais positivado. Essa é a nossa sugestão para o dia de hoje. Então, se você puder me acompanhar, se você puder fechar os seus olhos, pensa assim: nós já tivemos muitas existências, outras experiências na Terra e até em outros mundos. Mas especificamente na Terra, onde estamos identificados com a vida como ela está, nós trazemos como herança muitas situações passadas. Nessa existência, muitas coisas aconteceram até o dia de hoje. Se você perceber, notará bons e maus momentos em família, bons e maus momentos no trabalho, bons e maus momentos com os amigos, dentro do campo social, dentro das relações humanas, bons e maus momentos afetivos. Enfim, nós estamos dentro de uma alternância de sensações. Vamos imaginar que Jesus tivesse dito para nós essa frase: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pode ser até que alguns eu conheça e saiba quem são. E pode acontecer de eu sentir que tem algo contra mim, mas não sei identificar de ponto de onde vem isso ou de quem seja. Então, eu vou procurar trazer essa exortação crística para o meu interior, sentindo que muitas vezes o meu interior anda desgastado. Tenho me sentido cansado. O sono nem sempre tão reparador. A alimentação um tanto flutuante, hesitante, ora boa, ora não tão boa. A saúde física, às vezes positiva, outras vezes debilitada. Nossos aspectos emocionais, às vezes com motivação, com vontade de seguir à frente, com vontade de criar projetos. E na outra ponta vemos o inverso, vontade de desistir, de largar, de mudar, enfim, de partir para outras circunstâncias. Imagine que essa exortação crística fosse endereçada a todos nós, e assim foi, e nós resolvêssemos, então, trazer para o nosso mundo interior agora a devida importância para isso. De que vale continuarmos com a nossa teimosia, continuarmos com o nosso desentendimento, continuarmos com a nossa ideia de que estamos sempre certos e as pessoas estão sempre erradas a respeito de algum assunto?
pensa assim: agora eu quero fortalecer o meu mundo interior. Para isso, eu desejo transformar esses elementos guardados em mim, mágoa, ressentimento, coisas que nos fizeram, transformar isso através do tempo, como se o tempo fosse um grande moinho que pudesse reduzir tudo a pó e a força de Deus pudesse, com um sopro divino, expulsar esse pó da nossa consciência. Da mesma forma, teremos muitas vezes guardado tanta vontade de prejudicar alguém, de perseguir alguém, caluniar, sendo que dessa forma, igualmente temos tendência a nos vincular energeticamente a essa pessoa, porque o ódio nos aproxima de quem odiamos. Dessa maneira, no fim, acabamos percebendo que nós somos perdedores, porque continuamos atrelados às poeiras do passado, que já trouxeram tanta coisa ruim para dentro de nós e ainda lá estão. Eu quero abrir as janelas do espírito e quero deixar que essa sujidade espiritual possa ser levada embora e eu possa gradualmente limpando o meu campo vibracional, sem nenhuma pretensão de santidade, mas simplesmente saindo um pouco da condição natural de reatividade que nós, como seres humanos, temos, para darmos um passo adiante, um passo de maturidade. Eu não gosto daquilo que a pessoa me fez. Me senti muito mal, fiquei triste e enraivecido. Mas entendo a ignorância dela. Entendo os limites dela. Entendo as intenções dela. Entender não significa aprovar. Entender não significa aplaudir. Entender significa ampliar o nosso espectro de visão. E essa nova psicosfera em mim, essa nova atmosfera interior, vai me trazendo uma leveza extraordinária. Porque eu vou desatando os nós que me prendem às situações antigas, que ainda de tempos em tempos surgem no caminho, prejudicando a vida de ambos. Senhor, nesse momento, eu reconheço, através do mecanismo de autoconsciência, que preciso começar a experienciar um passo à frente de onde estou. Se eu ainda não oro pelos que me perseguem e caluniam, pelo menos trabalho dentro de mim a adversidade. Trabalho dentro de mim aquele peso que nos mantém todos ligados espiritualmente e que de tempos em tempos sobressai, nos trazendo novas decepções, novos desafetos. Quero igualmente diminuir o nível de expectativa que eu posso nutrir em relação às pessoas,
porque eu nem sei se as pessoas estão no nível das minhas expectativas e posso me decepcionar novamente. Não, eu não quero expectativas. Eu quero simplesmente ampliar o meu nível de entendimento. E com isso, serenar o meu coração. Serenar as coisas que me trazem tormento mental. Serenar fantasmas do passado que teimam de tempos em tempos, trazer lá do inconsciente algumas experiências difíceis que tivemos com outras pessoas. Com isso, quero aprender a desenvolver um sentimento de amor, mas um sentimento de amor inteligente, onde a maturidade e os pés no chão me façam ponderar antes de agir e ser menos impulsivo, ser menos compulsivo no meu modo de tratar e de lidar com as pessoas. Ó Senhor Jesus, abre o meu espírito, a minha mente, abre a minha percepção. E eu desejo, Senhor Jesus, agora, pedir por essas pessoas. Estejam elas ligadas ao meu lar, estejam elas ligadas ao meu trabalho, estejam elas ligadas à minha parentela, estejam elas ligadas ao meu nível social. A liberdade nasce da verdade. E eu desejo sentir-me cada vez mais livre e me descompromissando de novas e novas dificuldades futuras, porque vou trabalhando no meu coração e vou soltando, deixando ir as fagulhas de incompreensão que me visitam a mente e o coração. Os gestos, tudo aquilo que foi tão difícil para mim, eu entrego na mão de Deus, porque Deus é o grande arquiteto transformador das nossas imperfeições, das nossas impurezas. E quero com isso ter noites de sono mais positivadas, saúde mais bem definida. Quero respirar algo mais alegre e confiante. Peço que a tua luz se derrame dentro de mim, perpassando todos os meus órgãos, perpassando todos os meus corpos, materiais, espirituais, ao mesmo tempo que a tua presença luminosa se irradie para a minha casa. Cada peça, cada utensílio, cada móvel, cada pessoa que esteja ligado direta ou indiretamente à casa, possa receber agora a bênção do seu amor universal. E que eu consiga em mim, aos poucos, modificar a minha forma de pensar de maneira inteligente, de maneira produtiva, calma, segura e proativa. Que a sua presença faça morada dentro e fora de nós. E nós possamos nos habilitar cada dia mais
ao conhecimento superior, porque sem conhecimento ficaremos estagnados na ignorância por muito e muito tempo ainda. Nós temos sede de aprender, sede de avançar. Então nos dá a inspiração para que nos coloquemos de forma mais livre diante das circunstâncias que nos aprisionam. Que a tua luz e a tua força tragam um cenário cada vez mais positivo dentro e fora de nós. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz.